Teu mal é esse. Pode ficar até 4 horas, então, caralho. Tô te ajudando. Aí, então vamos lá, os ausentes. O ausente é o que nós temos especificado. Eu vou explicar para vocês o que é ausente bem certinho. Mas o ausente é o que? É quando o pai vai comprar aquele cigarrinho, fala assim, meu filho, eu vou ali comprar um cigarro. O Grimaldi, né? Comprou um cigarro e nunca mais sumiu-se. Nós sabemos, pô, o cara tava aqui, sumiu. A criança sequestrada, nós fica procurando. E quando passou 10 anos, a mãe desistiu. Aí ela entra com pedido, né? De morte do filho. Ela vai ser presumida ou ausente? Vai ser uma morte ausente, né? Porque ela não sabe se houve uma tragédia ou não. Ela só sabe que o filho dela sumiu. Então ele se tornou ausente. Nós vamos ver o caso, né? E a lei fala o quê? Nos casos em que a lei autoriza a abertura sucessiva definitiva. Nós temos a sucessiva o quê? Provisória. Somente serão declarados pessoas mortas presumida ausente ou morte natural depois que faz a abertura da sucessão definitiva, tá? Uhum. Definitiva, não provisória. Então vamos lá, o 7 fala o quê? Pode-se declarar a morte presumida sem decretação de ausência. Viu aí? Presumida sem decretação de ausência. Se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida, caído de um avião. E aí? Não é uma morte extremamente de vida? É, sim. Pô, o barco virou no alto mar, não conseguimos achar a porcaria do barco. Não é uma morte presumida? Uhum. A pessoa não É estava extremamente provável mesmo. Extremamente provável, a pessoa morreu, comida por cair, foi tomar banho no madeira e nunca mais voltou. Candiru, tudo comeu ele. Candiru, mano. Foi, né? É isso aí, ó. Se alguém, ó, o inciso segundo, se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não foi encontrado em até 2 anos após o término da guerra. Traduzindo, nós estamos lá na guerra, papá, tiro bomba. Acabou a guerra e nós não encontramos. O cara não voltou, né? E nem acharam o corpo dele. E aí? Presumidamente morto, né? Não é decretado ausente. Ele é presumidamente morto. Beleza? Parágrafo único. A declaração da morte presumida, nesses casos, somente poderá ser requerida depois de o quê? Esgotadas as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento. Esse parágrafo único aqui é muito importante, tá? Grifa ele aí no seu material. Que a declaração da morte presumida tem que o quê? Primeiramente o quê? Esgotar todas as buscas. Se na questão vir falar, ainda estão buscando, pode ter declaração de morte presumida? Não pode. É? Então, não foi dada a data provável do falecimento. Pode dar morte produzida, ó, presumida? Pode? Não, não pode. Tem que se fazer todo esse trâmite processual aí do parágrafo único. Algo que ela Olha falou lá, lá que eu resumindo para vocês, morte real, ó. Morte encefálica, contestada por um cadáver. Falei? Abertura de sucessão. Morte presumida. Desaparecimento sem contratação de um cadáver. Isso é a morte presumida, tá? Beleza? Então tá aí para vocês. Depois vocês vejam. Eu vou mandar esse slide, eu vou mandar para vocês. Esse slide eu deixei até como ênfase, não é? Eu dei um checkzinho no que ela falou lá em sala. Eu até escrevi. O Código Civil reconhece a ausência como morte presumida, a partir do momento em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva. E aí já a minha aqui é indo para outra, que eu acho que tu vai falar ainda, não sei, sobre o retorno, né, do ausente. Aí são os ausentes. Porque eu quis dividir para vocês presumida e ausentes. Porque são conteúdos bem complexos de entender. Mas eu vou explicar agora. Depois que eu fiz toda essa parte introdutória, agora eu vou desenhar de novo para vocês entenderem o quê. Que na realidade, nós temos 2 tipos de morte somente, não 3, inicialmente. Olha lá. Depois que eu defini com vocês que... Deixa eu só achar aqui. Ó, nós temos 2 tipos de morte. Ausente.
Calma, Júlia, calma. Não tenta adivinhar, senão tu se confunde todo. Nós temos a morte natural e nós temos a morte presumida. Presumida. Caralho. Só que dentro da morte presumida, nós temos a presumida sem declaração de ausência. E a morte presumida com declaração de ausência. Aqui, basicamente, sem declaração de ausência, é quando acontece uma tragédia, né? Tragédia ali, um fato é muito trágico. Aí a gente entra-se o quê? Na presumida sem declaração de ausência, que é o primeiro fato que a gente estudou aqui agora, ó. No caso, se for extremamente provável. No caso, se o cara estiver numa guerra e não voltar mais. Entendeu? São casos trágicos. Então, nós temos o quê? A presumida... Pô, não sabia que se eu saísse, eu pagava. A presumida... Né, morte presumida sem declaração de ausência. Agora, nós vamos entrar dentro do quê? Da morte presumida com declaração de ausência. Entendeu? Aí, vamos lá. Ó. Quando a pessoa vai para a guerra e não volta mesmo. Vamos lá. Isso aí é morte presumida sem declaração de ausência. Se os dois ou mais indivíduos falecerem... ainda estamos falando sobre... O artigo 8 ainda fala sobre o caso da morte presumida sem declaração de ausência. Nesse caso aqui, ó. Extremamente provável, né? Vamos lá. Por que esse inciso é importante? Vamos lá. Se os dois ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não podendo averiguar se algum dos comurientes precedeu ao outro, né? Presume-se, então, simultaneamente morte. Por que diabo o Código Civil trouxe isso para nós? Porque imagina-se que a Júlia é rica, né? Pensou aí, pô, a Júlia é milionária. E o peguete dela também é. Aí eles estão numa sociedade civil, né? Pô, estão aqui ricos. Porque é importante definir quem morreu primeiro. Por quê? Porque se a Júlia morreu primeiro, quem ia requerer todo o patrimônio será a mãe da Júlia ou parente dela. Se o peguete da Júlia morreu primeiro, eles forem casados, quem vai requerer todo o patrimônio, no caso, os 50% aí que detém a ele, é o quê? Não, 50% não, 100%, né? Se ele morreu por último. Todo o pai do que morreu, entendeu? Por quê? Vamos supor. Se morreu simultâneo, no caso do avião, não conseguimos identificar quem morreu primeiro, aí ele presume o quê? Simultaneamente morto. Para quê? Porque todo o patrimônio deles vai dividir em 50% para cada um. Ok? Todo mundo consegue entender? E esses 50% vêm os herdeiros desse cara e os outros 50% os herdeiros da Júlia. Dividiu. Quando eles morrem simultaneamente. Mas se eles morrerem, um morrer depois do outro, o que acontece com isso? Já não consigo dividir 50 por 50, gata. Por quê? Porque a Júlia morreu depois do peguete dela, né? E foi o quê? Foi o patrimônio que ela tinha, passou primeiro para o nome dele, e em vez de ela ter 50%, agora ela não vai ter nada, e quem vai ter 100% de toda a herança é o último que morreu. E a mãe da Júlia vai ficar só, não tenho mais herança. O único que vai poder requerer todo esse patrimônio deles vai ser o pai do moço que está pegando a Júlia. Entenderam agora por que é importante definir quem morreu primeiro, no caso de uma relação de casamento, ou relação de herdeiros? É para isso. Se morreu simultaneamente... Eita, a irmã está pegando fogo. Aleluia! Se morreu simultaneamente mortos, os dois morreram ao mesmo tempo, é 50-50. Então vem a mãe e o pai da pega, o pai do peguete dela vem e pega. Se a Júlia morrer depois do peguete dela, os 50% que a família dela ia ter direito, não tem mais. Por quê? Porque o primeiro herdeiro dessa relação de casamento é o cônjuge, né? O marido. Então fica 100% para ele. E como ele morreu também no avião,
né? Quem vai poder requerer todo esse patrimônio? É somente a família do moço. A família da Ju, infelizmente, não vai ter nenhuma parte desse negocinho aí. Beleza? Então, continuando. Então, serão registrados em registro público, né? O que é isso? Que diabo é isso, Gabriel? Nada mais é ir lá no cartório registrar, mano. É isso. Serão registrados em registro público. Os nascimentos, os casamentos e os óbitos serão registrados. Então, isso também pode ser uma questão de prova. A emancipação por outorga dos pais ou por sentença do juiz. Emancipação também é registrado público, tá? Fica ligadinho aí. A interdição por incapacidade absoluta ou relativa, né? Então, teve uma interdição aí absoluta da pessoa ou uma interdição relativa, né? Também será registrada em cartório. A sentença declaratória do ausente e de morte presumida. Então, vai se declarar a ausência dele ou a morte presumida sem ausência, também vai ser a sentença, vai ter que registrar em cartório. Então, tá aí, ó, um negocinho, depois vocês veem. Então, face, o artigo 10, face a averbação em registro público. Mas que diabo é a averbação, Gabriel? A averbação é o ato de adotar um fato jurídico e modificar ou cancelar, contudo, de um registro feito aí. Ó. O conceito está aí, averbação. Né? O que é averbação, gente? Vamos supor, eu lá consertar um fato jurídico. Né? Das sentenças que decretam a nulidade ou anulação do casamento, o divórcio, a separação judicial e o restabelecimento da sociedade conjugal, dos atos judiciais ou extrajudiciais que declararem ou reconhecerem a filiação, né? Também serão. Tá? E meu tempo esgotou, eu tinha 1 hora para vocês,